Estima-se atualmente que mais de 3 bilhões de pessoas no planeta possuem acesso à internet. Essa quantidade imensa de usuários envia todos os dias mais de 207 bilhões de e-mails, realiza 4 bilhões de buscas no Google e 1 bilhão acessa diariamente o Facebook. Esses números são surpreendentes, considerando o fato de que 60% da população do planeta ainda não tem nenhum acesso à rede mundial de computadores. Dados como estes, divulgados no início de 2016, mostram o tamanho do impacto social, econômico e cultural das tecnologias digitais em nosso mundo. Desde seu surgimento, a internet mudou completamente o nosso cotidiano, influenciando todos os aspectos da vida humana, desde a simples necessidade de se comunicar até as mais complexas relações no lazer e no trabalho. Hoje acho que já está superado, assim, acho que não existe mais a possibilidade de você pensar no meio de comunicação e você não estar presente na internet. Na verdade eu não consigo pensar em nada hoje que você exista e não esteja presente na internet. A internet impactou em tudo. A gente, como sociedade, não é mais a mesma sociedade de 15 anos atrás. Assim, com os dispositivos móveis, enfim, a gente é outro tipo de sociedade. Então a gente acessa a informação de um jeito diferente. As pessoas estão na internet, né? Então é comum, é natural que os meios de comunicação, as empresas, todo mundo que trabalha com pessoas também esteja na internet. Nessa realidade, o jornalismo, como todas as demais profissões, sofreu mudanças consideráveis, provocadas pelos processos informatizados no ambiente de trabalho e no exercício da atividade. E aí, aquele jornalismo clássico, impresso, televisivo, apuração clássica, tem que ser adaptado, a esse novo modelo social mesmo. As pessoas estão consumindo informação nos dispositivos móveis, nas redes sociais, no Facebook. Então, o que muda no jornalismo? Tudo. Bem mais que o aparecimento de novos termos técnicos e funcionalidades, o principal aspecto foi o surgimento de uma nova modalidade, o cyberjornalismo. Cyberjornalismo é a produção jornalística voltada para a internet. É considerado o quarto gênero da profissão, sucedendo o jornalismo impresso, o radiojornalismo e o telejornalismo. Carla Schwingel, uma das autoras especialistas no assunto, explica que a prática abrange a simples reprodução de conteúdos de outras mídias na web, bem como a produção voltada exclusivamente para o ambiente digital. Se a gente fala jornalismo na internet, nós estamos falando no uso da internet como suporte, simplesmente a transposição de qualquer conteúdo do rádio, do tele, do impresso para a internet, usando a internet como suporte, ou nós estamos falando de um jornalismo já produzido, específico, pensando nessas características. Então, o jornalismo na internet abarca toda e qualquer utilização que se faça da internet por veículos e conteúdos jornalísticos. Pode-se dizer que o jornalismo digital se iniciou nos anos 90, juntamente com a popularização da internet, isto é, quando a possibilidade de se publicar matérias online surgiu e se tornou comum por meio de sites e blogs. O termo cyberjornalismo se refere à relação da prática com o campo do conhecimento ligado à influência dos processos informatizados na sociedade, também chamada de cybercultura. Para você trabalhar essa modalidade jornalística que é o ciberjornalismo, que trabalha com o ciberespaço, com o processo de produção adaptado a essa natureza imaterial da internet, todas as suas características, aí você está falando de uma nova modalidade com suas características específicas. E aí por que inclusive dessa denominação? Por quê? Porque é uma outra modalidade, tem suas características, tem suas especificidades. O fato justamente de se trabalhar com uma denominação que é ciberjornalismo é para especificar uma prática, especificar uma modalidade jornalística. Assim como cada um dos gêneros da profissão,
o cyberjornalismo conta com algumas características que o distinguem de outras modalidades. Teóricos do gênero identificaram 9 delas: a instantaneidade, a multimedialidade, a memória, a hipertextualidade, a personalização, a interatividade, a flexibilização de tempo e espaço, a automatização e a universalidade. Acho que a principal vantagem é a agilidade, a velocidade, a instantaneidade da informação, né? A gente consegue informar o internauta, o leitor, muito mais rápido que as outras mídias, né? Pelo celular hoje você consegue informar ela onde ela estiver. Então, se ela estiver dirigindo, ela recebe um push. Se ela estiver no ônibus, ela consegue receber um áudio, ela consegue assistir um vídeo. Se ela estiver no carro, ela consegue também se informar ouvindo a rádio aqui ou acompanhando o site. A possibilidade de você ter uma atualização contínua daquela informação, de você não depender mais de um deadline, de você não depender mais de uma necessidade de um suporte físico e de um processo de distribuição. Outra característica importante é a questão da multimedialidade. É você poder fazer uma reportagem aqui neste publicador agora com texto, foto, vídeo, infográfico. Também era um negócio impensado no impresso, por exemplo, porque você tinha que preparar o texto, mandar para a editoria de arte ia fazer a arte, enfim. A lógica é completamente diferente e hoje a gente está tudo aqui à disposição na mão. Quanto mais informação, quanto mais recursos a gente tiver dentro do mesmo material, melhor para o internauta, que ele fica mais bem informado. O jornalista hoje tem à sua disposição todo o acervo que foi publicado nos anos anteriores para montar lá o contexto da sua reportagem na sua máquina. Hoje ela está aí na mão do publicador, na mão do jornalista. Isso é um ganho. Desde seu aparecimento, o cyberjornalismo passou por 3 diferentes fases. Na primeira, a internet era usada apenas como suporte para conteúdos de jornais impressos. Na segunda, é quando os veículos online começam a utilizar características como a hipertextualidade para incrementar suas matérias na web. Na terceira e última, a prática é aperfeiçoada com outras potencialidades, como a multimedialidade e a memória, passando a ser mais próximo da modalidade que conhecemos hoje. Então, memória, multimedialidade, customização. Eu posso entregar para o meu leitor, para o meu usuário, a notícia que ele quer ler. Eu não preciso entregar um monte de notícia, eu posso customizar para ele, né? Isso é uma vantagem também, tanto do ponto de vista da produção, quanto do ponto de vista do consumo da notícia. A própria hipertextualidade, né? O fato de você linkar uma coisa com outra, é um negócio que, poxa, mudou completamente a maneira de como a gente faz notícia, né? E a hipertextualidade faz com que você produza informação com cliques. Então você tem uma série de vantagens aí no processo de produção da informação, dos conteúdos, dado pela digitalização, mas não só pela digitalização, pela possibilidade da comunicação em rede. De modo geral, o jornalista adquiriu, com auxílio das tecnologias informatizadas, novas possibilidades para sua produção. Ao mesmo tempo, este avanço representou um significativo acúmulo de funções para o profissional que trabalha com as mídias digitais. O repórter era cobrado quase que exclusivamente pela produção dele. Hoje ele é cobrado pela pauta, pela produção, pela qualidade da imagem que ele está publicando, se aquilo deu audiência ou não deu audiência, ele precisa controlar a audiência daquilo, ele precisa pensar em Search Engine Optimization, ele precisa pensar num título que as pessoas vão buscar no Google e vão achar. Hoje o jornalista, ele precisa ter, ele tem mais funções do que aquelas específicas sem falar de multimídia, né? Que ele grava som, vai para o estúdio, apresenta no Snapchat, enfim, são competências múltiplas que aumentaram. No entanto, para o cyberjornalista, o aumento de funcionalidades é natural, já que o profissional tem nas ferramentas digitais uma gama maior de possibilidades na produção de notícias. Aspectos como a multimedialidade e a hipertextualidade, o uso de softwares para edição e publicação, banco de dados e até redes sociais
representam uma série de facilidades que ajudam o cyberrepórter a trabalhar o conteúdo da melhor maneira possível. O que você precisa aprender, e aí necessariamente não precisa ser um curso, é como você chegar às pessoas através do jornalismo digital. Não adianta só você botar num blog, né? Você precisa escolher o título certo, escolher a palavra certa que vai estar no seu título, na sua linha fina, no seu lead, qual a tag correta que você vai colocar. Ele tem que pensar em como ele vai separar esse conteúdo para os diversos meios de distribuição, né? Porque hoje o jornalismo digital é distribuição. Você tem que saber distribuir para trazer o público, por todas as maneiras possíveis, né? Eu tenho como reconfigurar aquelas informações, inclusive que podem vir de banco de dados da mesma empresa que está trabalhando em termos de multiplataformas pro impresso, pro rádio, né, pro tele, mas isso reconfigurado em termos de narrativa. Você consegue pegar o mesmo conteúdo e separar ele em frações ou em todos, e aí você, como ele vai para cada meio, entendeu? É isso que você tem que questionar, como o conteúdo vai para cada um desses meios, entendeu? É impossível você fazer um conteúdo hoje e ele ficar restrito ao impresso, ou ele ficar restrito à rádio. Essas áreas borram entre si, não há mais essa distinção, eu vou ser um repórter de revista, eu vou ser sabe, ele tem que ter esse conhecimento pleno desse jornalismo multifacetado, que envolve inclusive as redes sociais. Populares desde 2004, as redes sociais se tornaram uma significativa ferramenta para a divulgação do conteúdo jornalístico. Devido à intensa interatividade encontrada nessas comunidades, muitas empresas jornalísticas criaram seus próprios perfis para divulgação de notícias e conseguir mais visibilidade. Outros veículos as utilizam como uma fonte rica de assuntos que podem ser explorados em matérias e reportagens. Muitas das nossas pautas surgem por causa das redes sociais. A gente vê o que a galera está falando nas redes sociais, principalmente Facebook, Twitter, e a gente produz matérias, reportagens em cima disso. Claro que é uma produção mais aprofundada, a gente tenta entrevistar, enfim, ir além. A utilização das redes sociais, elas vieram principalmente com uma perspectiva de dar visibilidade para o conteúdo jornalístico. As redes sociais dão essa possibilidade de circulação. É fundamental, porque é um termômetro para a gente ver o que o internauta quer saber, o que ele está pesquisando. E também abre um campo de trabalho que acaba sendo um campo de trabalho muito legal para o jornalista, né? A própria ideia de monitoramento das redes sociais é fundamental para determinados veículos saber qual é a repercussão. Mas se você está fazendo jornalismo para o Facebook, é jornalismo, não importa se ele está saindo no Facebook. O bom jornalismo, a ética, a apuração não muda em qualquer formato. Mas assim, a forma de editar e consumir conteúdo mudou completamente. Então assim, essas barreiras, elas acabaram. Hoje em dia você produz conteúdo. Onde esse conteúdo vai ser encaixado é outra questão. E normalmente ele vai ser encaixado em todo lugar. Agora, a maneira como ele vai ser encaixado, então se você faz um conteúdo X, como ele vai para a web é uma coisa, como ele vai para o Facebook é outra, como ele vai para o Twitter é outra. Então você tem técnicas para cada um desses meios de distribuição. E é isso que você tem que aprender. Que ele vai trabalhar com um ambiente que não é analógico, que é um ambiente digital, né? Ele é baseado em números pela toda essa cadeia de códigos, desde ligar a máquina até você fazer um post no WordPress, tudo está sendo programado. Essa programação ela é baseada em linguagens que são baseadas em cálculos, né, feitos por números, por algoritmo, e isso eu acho que dá uma visão criativa sobre o meio e possibilita pensamento disruptivo, né, com o linear, com o alfabeto. Hoje há o jornalismo de serviço também muito em moda, muita gente que entra para fazer o chamado jornalismo de moda, de culinária, nichos que não tínhamos antigamente. Junto com isso, adicionalmente a isso, tem a lógica do jornalismo, o jornalismo de dados, né, o jornalismo de precisão, que foi muito ampliado com o advento da internet, né? O jornalismo de precisão, o analítico,
antes da era da internet, ele demandava muito tempo, muita pesquisa. Imagine fazer o Wikileaks sem internet, seria praticamente impossível, né? Você mapear aqueles e-mails todos offline, outras reportagens de dados como SwissLeaks, Panama Papers, enfim. Então, um jornalista que pensa hoje em trabalhar com o ciberjornalismo, trabalhar com o digital, ele tem que estar, né, inserido nesse meio das mídias sociais, do jornalismo em base de dados, em saber lidar com esses sistemas, buscar conteúdos aí. É inegável as mudanças que o mercado de trabalho na área da comunicação sofreu nos últimos anos, graças ao advento da internet. Para quem trabalha com web jornalismo, um campo bastante amplo surgiu para a produção de conteúdo nas novas mídias. Por outro lado, o mercado formal de jornalismo também mudou, se tornando mais escasso e obsoleto. Baseado nisso, muitos especialistas enxergam em modelos de negócios, independentes e sustentáveis, a melhor opção para profissionais que queiram trabalhar com jornalismo digital. Eu não acho que o nosso mercado jornalístico, o ideal seja agora se pensar para o novo jornalista nas grandes empresas de comunicação, de grandes redações, etc. e tal. Eu acho que o desafio está em empreender. Então eu acho que quando você tem uma visão mais empreendedor, tipo, vou lá e vou achar um nicho que não estão cobrindo e vou meter a cara e vou criar uma agência online, um coletivo, eu acho que tem mais mercado. É uma visão mais ampla do que uma reducionista. Desde que eu era estudante de jornalismo, a minha perspectiva sempre foi de empreender nesse mercado. Então, mas eu acho que hoje, mais do que nunca, é uma perspectiva de empreendimento. Os conglomerados tradicionais estão em crise, né? Mas você pode trabalhar numa ONG, você pode trabalhar num blog, num portal, numa produtora de conteúdo. O que mais tem possibilidade de você se encaixar é na internet. Você não precisa fazer parte de uma grande estrutura de mídia para ter um site hoje. Você pode fazer bom jornalismo de qualidade e não fazer parte de grandes grupos de mídia. Nós estamos falando em termos de pequenas ações, pequenas empresas que podem estar produzindo conteúdos diferenciados. Os jornalistas do digital na Europa, os grandes editores montaram suas próprias agências, hoje têm suas agências, empresas de produção de conteúdo. Ao se perceber este cenário, universidades brasileiras buscam cada vez mais investir em seus cursos de jornalismo com o intuito de atualizar e estimular os futuros profissionais quanto à produção de conteúdo multimídia e ao empreendedorismo, demandas tão presentes no mercado atual. De fazer com que o aluno tenha como desafio inventar o próprio espaço, até porque o perfil do aluno de jornalismo hoje não é mais o que era há 5 anos, há 10 anos, então nem se fala. Eles já estão bem por dentro do mercado de jornalismo internet, e quem trabalha com algum outro veículo geralmente precisa prestar atenção nas redes sociais, no que está sendo feito, né, dentro do seu estágio, para acompanhar a produção. Então é uma realidade. O foco é a produção multimídia. Até por isso a gente tem conteúdos de empreendedorismo e gerenciamento de carreira. O grande desafio, como eu disse, é que o aluno invente seu próprio espaço nesse universo. Ser curador, ser jornalista, ser editor, eu acho que tem mercado. Aumentou até o mercado, né? Agora, esse profissional, o que ele precisa para dar conta desse cyberjornalismo? Aí que as coisas, né? Ele precisa entender de vídeo, ele precisa estar nas redes sociais, ele precisa ser rápido. Hoje, obviamente, só a graduação não vai lhe bastar, porque se você quiser ter um diferencial na profissão, se você quiser ter um grau de reconhecimento e de aprofundamento daquilo que você faz, você vai ter obrigatoriamente que buscar conhecimento, ou num curso de pós, ou num tempo fora do país, estudando. Se você ficar preso ao que você sabia, né, da mídia tradicional, apuração tradicional, aí você não dá conta desse tempo. Já que temos um processo de produção barateado, podemos pensar em empreendimentos de uma forma muito mais facilitada.
Pensar em jornalismo hoje sem internet é ignorar a enorme revolução tecnológica que a atividade sofreu nos últimos anos. Uma vez que tecnologia e comunicação sempre andaram juntas ao longo dos tempos, o cyberjornalismo representa não só uma atualização da profissão, mas uma nova forma de informar o mundo. Além disso, os aspectos mercadológicos atuais fazem do gênero a principal porta de entrada daqueles que pretendem atuar na área. Os processos mudaram. No entanto, o jornalista que atuar neste novo cenário deve manter a ética e a credibilidade que sempre acompanhou a carreira jornalística, já que o profissional, como nunca antes, exerce um papel fundamental e indispensável nesta nova realidade de fazer notícia. O papel do jornalismo e do jornalista nunca foi tão importante quanto agora, justamente por causa dessa miríade de informações que a gente tem. Apuração, checagem, investigação. É isso tudo hoje que vai diferenciar o trabalho jornalístico da produção de conteúdo, mera produção de conteúdo. Cabe ao jornalista, mais do que nunca, ser o mediador das demandas sociais.